Mas eu sentia que faltava algo. Algo faltava na minha vida. Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de casa boa, eu não tô falando de nada disso. Eu sentia que faltava algo. Por muitos anos, eu acreditei que algumas histórias já nasciam condenadas, que algumas pessoas já nasciam para sofrer, que a minha vida era daquele jeito e ela continuaria daquele jeito. Inevitavelmente eu iria sofrer pro resto da minha vida. Sabe quando a vida vai acontecendo e você acha que é tarde para recomeçar, que não vai valer a pena, que será só mais um dia? E foi assim que eu fui vivendo. Eu sentia dessa forma. O lugar que eu vivia era deplorável, a profissão que eu tinha era muito desgastante, muito vulnerável. Eu trabalhava em um bar, era exposta ao pior tipo de pessoa que existe, aos piores homens. Eu era exposta àquilo. Minha família era vulnerável. As dores, elas viam, as dificuldades, elas viam, não tinham o que comer. A gente organizava a janta, mas já faltava o almoço. E meu trabalho, ele acabava comigo, porque ele sugava todas as minhas forças, ele sugava a minha dignidade. Trabalhar naquele lugar sugava a minha dignidade, sugava a minha honra. E eu vivia dias infernais que eu não conseguia ver por onde eu recomeçaria a minha vida. Mas algo dentro de mim impulsava. Um vazio, sabe aquele vazio que corrói, assim, aquele vazio que vai vindo? Mas eu sentia que faltava algo. Algo faltava na minha vida. Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de casa boa, eu não tô falando de nada disso. Eu sentia que faltava algo. Na cidade que eu morava, todos sabiam quem eu era, que o que eu fazia, todos sabiam. E o pior de tudo, não era todos saberem, era eu saber. Era eu ver os olhares de condenação, era eu ver os olhares de decepção das pessoas que eu não amava. Isso era o pior para mim. Pessoas, elas me julgavam, elas me desprezavam, elas riam de mim, mas eu sabia que faltava algo, que eu não sabia ainda o que era. E um dia eu decidi confiar em dois homens. Eu decidi confiar. Eu não sabia por quê, mas o que eles falaram tocou minha alma. E você pode dizer, coitada, quase estava vulnerável para um golpe, para pessoas mais deploráveis, e sim, realmente eu estava. Eu poderia estar. Só que aquilo que aqueles homens falou, aquelas palavras, elas atravessaram minha alma de uma forma que eu só acreditei e eu confiei. Aqueles homens, eles estavam assustados, com medo, temerosos, mas a mensagem que eles traziam era uma mensagem de dignidade, era uma mensagem de esperança. E eu percebi que o povo deles era um povo guerreiro, sabe? Um povo que ia atrás do que tinha vontade, um povo que estava lutando. Eu decidi entregar a minha ajuda e deixar que eles confiassem em mim de verdade, sabe? Porque eu poderia ter sido cruel e ter só enganado eles, mas não, decidi ajudá-los. Esses homens, eles foram enviados por Deus para lutar naquela cidade. Eu queria entregá-los, mas eu não entreguei. Eu ajudei eles. Eu que fui desacreditada por todos, fui desprezada, fui humilhada. Eu que sentia que aquele não era o meu lugar, apesar de ser a minha terra, onde eu nasci, onde eu cresci, aquele lugar eu achei que era poderia ser meu, mas não era. Eu sabia que aquele lugar não era meu. E eu vi naqueles homens, eu me identifiquei com eles, com o sonho deles e as boas novas que eles trouxeram, encheu minha alma. E eu ajudei eles e não me arrependo, não me arrependo de ter ajudado eles. Por isso que eu entendi que aquele meu buraco da minha alma, ele ia ser tampado, porque eu ouvi palavras de amor, palavras de paixão, de compaixão, e eu ajudei eles. Eu só fiz um pedido, que eles protegessem a minha família. E assim eles fizeram. Você está entendendo de quem que é essa história? Já conseguiu perceber de quem que é essa história? Essa história não é minha. Ela até poderia ser. Essa história provavelmente não é sua também, mas poderia ser. Essa história de Raabe, porque pela primeira vez Raabe, ela não foi usada. Raabe decidiu confiar e ela foi resgatada. Fato que Deus viu algo em Raabe que a gente não sabe. É fato que a gente não sabe o que Deus viu nela. A gente sabe que ele sondou o coração dela, como ele sondou o meu, como ele sondou o seu.
As pessoas viam seus erros, as pessoas viam seu trabalho, as pessoas viam muita coisa nela, mas Deus via o coração dela. Deus sabia que ali ele tinha uma terra fértil. As pessoas muitas vezes nos definem pelo que vem, mas só Deus sabe quem nós somos de verdade. Quantas vezes não acontece a mesma coisa com a gente? Somos enganados, somos maltratados, ultrajados, mas Deus ele nos conhece. Carregamos culpas antigas, carregamos fracassos por muitos anos, mas Deus ele quer que nós liberemos o peso. A história de Raabe nos mostra que Deus é Deus, que Deus ele é maior que qualquer rótulo, ele é maior que qualquer profissão, que qualquer trauma, que qualquer passado que você tenha tido. Deus é maior que tudo isso. Deus vê quem você pode se tornar e não quem você foi. Deus te dá amor, te dá o perdão. Assim como Deus transformou uma história improvável, que é a história de Raabe, ele pode transformar a sua história. E você, gostou da nossa história de hoje? Essa história foi a história de Raabe. Quantas histórias profundas e maravilhosas temos na Bíblia? Porque lá em Hebreus 11:31 diz que pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com seus desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Ela resolveu confiar, porque ela sabia que aquele buraco que ela existia, que existia ali na alma dela, só poderia ser tampado por Deus, Deus de Israel. E essa foi mais uma história do nosso canal. Me conta aqui, o que você se identifica na história de Raabe? Por que você se identifica com ela? O que você acha mais interessante na história de Raabe? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Se você tem interesse de ver sua história sendo contada aqui nesse canal, envie para o e-mail que eu vou deixar na legenda deste vídeo. E tenha certeza que o seu anonimato vai ser preservado. Eu vou ter muita honra e muito carinho em ler sua história e poder contá-la aqui. Porque nós poderíamos ficar aqui trazendo muitas coisas para a gente aprender, mas eu acho que quando a gente aprende de fato com uma história real, a gente percebe onde a gente pode mudar, a gente encontra a virada de chave para nossa vida. Porque inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Comenta aqui se você gostou desse novo formato do canal, que eu quero saber. Não deixe de me seguir. Siga esse canal, se inscreva aqui. Sua inscrição é muito importante para mim. Comenta, compartilha esse vídeo com quem você sabe que também ama a história de Raabe. Tchau!